Então agora teremos carreira médica de Estado. Teremos como palestrante o contra-almirante Dr. Carlos Edson Martins da Silva, que é da Academia Brasileira de Medicina Militar. Teremos como presidente o Dr. Gaetano Piero Emílio Fonte, que é da SOMEI. Nós teremos como coordenador geral o Dr. Hélio Capella Velascos. E teremos como moderador o Dr. Gilberto Passos. E como secretário o Dr. Benjamin Batista, nosso presidente da SOMEDUC, Sociedade Médica Duque de Caxias, e também da SOMERG, Sociedade de Médicos do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom dia a todos os senhores. Meu nome é Carlos Edson Martins da Silva, eu sou contra-almirante médico da Reserva do Corpo de Saúde da Marinha e atualmente eu sou secretário-geral da Academia Brasileira de Medicina Militar. Eu vim falar aqui sobre um tema um pouco diferente da maioria dos temas que foram expostos até agora. A maioria dos temas dizem respeito à medicina. E eu não vim falar da medicina, eu vim falar da carreira de médico, que é uma coisa que está indissociada do exercício da medicina e eu reputo de extrema importância. Bom, por que eu vim falar e qual é alguma autoridade, será que eu tenho alguma, para falar desse assunto? Em primeiro lugar, devo dizer aos senhores que durante a minha carreira, uma das atividades que eu exerci, um dos cargos que eu ocupei, eu fui o primeiro diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social do novo Ministério da Defesa àquela época. Quando eu cheguei no Ministério da Defesa, sentei na minha cadeira, o primeiro papel que chegou na minha mão, o primeiro documento que eu tive que apreciar, foi uma convocação da Casa Civil da Presidência da República para participar de uma comissão interministerial, no caso aí representando o Ministério da Defesa, representando as Forças Armadas, para viabilizar a chegada de médicos cubanos no Brasil. Isso que os senhores pensam que é novidade, que aconteceu 2, 3 anos atrás, na verdade, já vem sendo pleiteado desde que lá eu cheguei, isso era o ano de 2003. Bom, eu recebi aquele papel, não sabia, tinha acabado de chegar na cadeira, eu disse, poxa, tem um problema que eu tenho que me associar, tenho que buscar algum conhecimento. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e pedir ao CFM que me desse alguma instrução. O CFM, obviamente, mostrou o lado negativo da coisa, disse que aquilo era uma coisa que realmente não era uma solução que a classe médica iria apoiar e que, na verdade, achava aquilo uma coisa precipitada, uma solução precipitada, já que não havia sido tentada uma solução lógica que seria a solução doméstica. Diante disso, eu fiz um documento e apresentei ao ministro da Defesa, me pondo contra, dizendo que achava que o Ministério da Defesa deveria dar um parecer contra aquilo, mas que, na verdade, não deveria cometer o erro de simplesmente não ser a famosa pupec fenon non non. Quer dizer, eu sou contra, não quero saber e acabou-se o assunto. Que 10 anos depois foi o nosso erro como classe médica. Uma coisa é ser contra, outra coisa é negar a existência do problema. E aí a proposta que eu fiz ao ministro era, realmente, até onde eu tinha conhecimento, existia um problema sério de interiorização da medicina no Brasil. Não existe médico no interior, não existe médico na periferia e todos nós sabemos disso. Eu já sabia disso. Portanto, mesmo não concordando com a solução apresentada, eu disse que era necessário se fazer um estudo sério para que se apresentasse uma solução alternativa. E assim foi feito. Eu vou passar rapidamente aqui esses slides. Isso aqui é um quadro que os senhores já devem ter visto. Isso aqui tudo é tirado do Censo Demográfico Médico, que é publicado pelo Conselho Federal de Medicina. É um estudo sério que é feito levantando todos os dados relativos à demografia médica no Brasil. E esse dado aqui mostra que o Brasil, com uma população de cerca de 204 milhões de pessoas, parece que já atingiu agora 206 milhões, e ele tem atualmente cerca de 432 mil médicos trabalhando e atuando com registro dos nossos CRMs. A razão de médico por 1.000 habitantes, já recomendada pelo Ministério da Saúde, que é em torno de 2,5, o Brasil está em torno de 2,2. Daí, ouvi-se algumas colocações precipitadas dizendo que o Brasil não tem problema de médico. Baseado nisso aí,
que o quadro geral do Brasil não é tão desfavorável. Nós estamos exatamente dentro daquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Porém, nós temos um problema sério. Eu também sou médico urbano, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, e nada pior para entender de Brasil é ter nascido no Rio de Janeiro ou ter nascido em São Paulo. Nós não sabemos nada de Brasil. Quando a gente fala em Brasil, a gente imagina o quê? Copacabana, Ipanema, Morumbi, Jardins. Não, o Brasil não é isso. Isso só para ter uma ideia desse cenário urbano de Brasil, é só 49% do território nacional. Nós temos 51% do território nacional que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Porto Alegre ou Belo Horizonte. E aí leva a conclusões equivocadas e generalizadas quando a gente pega um número desse que fala sobre o Brasil de um modo geral. Na verdade, se a gente for ver a distribuição dos médicos ali, a partir do mais claro para o mais escuro, o escuro tem a maior concentração de médicos, a gente já vai ver que mesmo a gente olhando estados, esta realidade já não é bem assim. A gente nota que existe um cinturão que vai até a Bahia, onde realmente nós temos uma concentração grande de médicos. Mas à medida que a gente vai se aproximando para a região centro-oeste, norte, nordeste, aí já começa a mudar de figura. Se chegamos então a uma análise de micro-regiões, aí a coisa começa a ficar realmente preocupante. A gente vê aqui, desculpe, as letrinhas aqui são miúdas, mas para dar uma ideia, isto é a situação das capitais. Nas capitais, nós temos aqui capitais aí uma concentração de médicos por 1.000 habitantes acima de 5, 4, 7. Mas quando a gente vai para a micro-região e vai para o interior, a gente vê que só uma região do Brasil apresenta uma relação superior a um médico para 1.000 habitantes. O resto tudo está na base do 0,4, 0,3, condições de África subsaariana. Né? Realmente, grande parte do território nacional, e eu posso dizer que aí está aqueles 51% do território nacional, tem uma carência imensa de médicos. E nós estamos todos concentrados nas grandes metrópoles. Rio de Janeiro, estamos em São Paulo, estamos em Porto Alegre, estamos em Belo Horizonte, ninguém em Oriximiná. Ninguém nas fronteiras extremas da Amazônia. E por que eu sei isso? E o que eu, como militar, tenho a ver com isso? Bom, vamos falar um pouquinho de Amazonas. Eu sempre, quando falo desses 51%, eu fecho no estado do Amazonas porque ele é bem representativo e ali está o maior problema, não tenha dúvida. Nós vemos que todo o estado do Amazonas só tem 4.459 médicos. Destes 4.459 médicos, muitos deles, 314, estão lá com uma inscrição secundária no CRM. O que significa isso? São médicos que não são de lá, estão lá. Sabe quem são? Nós, os militares. A força de trabalho dos médicos militares do Amazonas é importantíssima. Nós só, além de ter uma participação numericamente representativa, 314 e 4.000, tem uma representatividade grande. Nós é que estamos nos lugares piores, porque aqueles médicos formados lá em Manaus, e que são de lá da Amazonas, estão todos dentro de Manaus. Existem duas coisas distintas. Uma é Amazonas, outra coisa é Manaus. Manaus é uma grande metrópole norte-americana e que fica encrustada dentro da extrema pobreza da selva amazônica. Bom, como eu disse, o Ministério da Saúde começou a estudar o assunto. E aqui eu só trouxe uma série de documentos aqui para provar as portarias que foram provocadas exatamente por aquela solicitação dos médicos cubanos e o estudo reativo. Dissemos não, mas fomos proativos, fomos atrás da solução. Criamos primeiro, obviamente aquilo não era um problema militar. Né? Quem deveria estar capitaneando aquilo era o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde, a gente foi lá e provocou. Eles reagiram. E nós vimos também que não adiantava nada, porque o problema logicamente envolve... É um problema muito disciplinar, a solução para a interiorização da medicina. A gente provocou o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, e aí saíram grupos que levaram quase 10 anos estudando o assunto, porque o assunto é extremamente complexo, e produziu uma série de documentos.
Esses documentos, eu não vou enumerá-los aqui, mas eu tenho uma brochura desta grossura contando toda essa história, que vai desde aquele primeiro papel de 2003 até o Mais Médicos, a implantação do Mais Médicos de 2013, mas passou por várias fases. A última ainda era da época do ministro Temporão, que foi o último que trabalhou de maneira, vamos dizer assim, adequada com o problema, dando continuidade a tudo que se vinha estudando até aquela época. Ele existiu uma comissão, como eu disse, interministerial, envolvia a Comissão Nacional de Residência Médica, várias secretarias e departamentos do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde. A última foi essa aqui, o PROVAC, que era quase o final do que a gente estava propondo. Infelizmente, o CFM não acompanhou isso. E de uma maneira até estranha, quando saiu a portaria do PROVAB, o CFM se pôs contra. Hoje está arrependido. Eu posso dizer isso, porque eu já conversei com vários colegas do CFM, eles viram uma queda que deram. Mas eles se puseram contra. E era tudo que o Ministério da Educação e o governo federal queria. Porque eles não queriam essa solução, eles queriam o médico cubano. A gente deu de bandeja para eles fazer. Não querem? Retiraram. Isso foi em 2011. Ficaram quietinhos em 2012 e 2013 apresentaram o Mais Médico como solução. Quem deu o Mais Médico fomos nós. Nós fomos o próprio culpado da apresentação do Mais Médico. A gente deu a justificativa que eles estavam querendo há 10 anos. Bom, está aí o Mais Médico. Diz que foi solução, que eu vou só botar rapidamente aqui os resultados que são apresentados. 18.240 novos médicos e não sei quantas, a proposta de criação de não sei quantas universidades, blá, 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 blá. Vai resolver? Vai? Claro que não vai. Olha aqui, ó. Por que não vai resolver? Não vai resolver porque já não resolveu. Isso aqui é um jornal, é a Crítica, é um dos principais jornais lá do Amazonas, e que fez uma análise muito bem feita no início do ano passado, mostrando que a criação de faculdades de medicina, que é uma das propostas do Mais Médico, e a ida desses médicos cubanos para lá, não resolveu o problema, é claro que não resolveu. E aqui está a prova. O Estado do Amazonas, como eu disse, né, daquela nossa relação, se você tem uma concentração de 92% dos médicos daquela região atuando na capital, dentro de Manaus, no interior você só tem 8% dos médicos. Desses 8% dos médicos, olha a quantidade do Mais Médicos não chega a 345 colegas. Você acha que 345 médicos cobrem toda a necessidade do Estado do Amazonas? É uma piada. Para quem não sabe, um município do Amazonas, vou pegar, por exemplo, Oriximiná, ou São Gabriel da Cachoeira. Vocês têm ideia do tamanho de Oriximiná? Oriximiná é maior do que a Bélgica. Oriximiná é maior do que Pernambuco e Sergipe junto. O município de Oriximiná, entendeu? Isso é o tamanho de um município do Amazonas, que a gente aqui no sul maravilha não tem ideia do que está falando. Quando a gente fala Oriximiná, porque você quer um ponto na carta, não é não. Oriximiná, eu fiz uma vez, eu tenho um slide que eu não vou apresentar hoje, em que eu mostrei, em termos de extensão territorial, ranqueei São Paulo e Rio de Janeiro, município de São Paulo e Rio de Janeiro, né, dentro do ranking de municípios do Brasil. O Rio de Janeiro está em 149º lugar. Os 12 primeiros municípios de extensão territorial estão na região amazônica, que cabe Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo junto lá dentro, dá só espaço. Bom, isso aqui mostrando aonde estão os médicos do programa Mais Médicos, né? Mostrando que aquilo ali são pontinhos na carta. Vocês querem ver como é que é pontinho na carta? Bom, o sindicato dos médicos do Estado da Amazônia, eles lá vivem esse drama, e de maneira muito patriótica e muito consciente. Eu tenho orgulho de dizer que foi uma iniciativa que veio da classe médica, eles são classe médica. Eles viram que estava errado esse programa, que não ia dar certo, mas não ficaram dizendo não sou contra, fora cubano, essa bobagem aí, entendeu? Eles foram proativos. Eles provocaram estudos. E sabendo dessa experiência que nós das Forças Armadas tínhamos, eles convocaram a Academia Brasileira de Medicina Militar para compor esse estudo com eles. E nós pudemos, então, levar a nossa experiência de militar para esse estudo que eles provocaram lá dentro do Amazonas, que é uma reação dos próprios médicos do Estado do Amazonas frente ao problema, o que dá grande legitimidade. Juntaram-se a nós todos
todas as outras entidades médicas. Aí veio o CFM, veio a Associação Médica Brasileira, vieram uma série de universidades, a UFRJ aqui, a Universidade do Estado, as 3 grandes universidades do Estado do Amazonas, a Federal, a Estadual e a Política particular. Isso se criou uma força-tarefa para se de novo começar a estudar e apresentar soluções realmente adequadas para resolver o problema. Isso aqui é o nosso grupo-tarefa e assim, as 3 Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, realmente se cantaram e voltaram a participar e dar apoio a esse estudo. E nós fizemos uma viagem no início do ano passado, levado pela FAB. Nós fomos bater todo esse interior da Amazônia para ver em loco a realidade, para que se fizesse então um estudo adequado e realmente pertinente e conhecedor do problema. Esse é o nosso grupo visitando lá, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu vou só pegar um pontinho na carta, aquele pontinho ali, entendeu? E mostrar que aquilo lá no Amazonas, lá na fronteira com a Colômbia, tem gente. Existe. A gente tem uma dificuldade enorme de achar que lá é uma imensa floresta desabitada. Não confundir baixa densidade demográfica com pouca população. Sabe quantas pessoas moram ali naquela selva? 13 milhões de pessoas. Aquilo não é desabitado, não. Aquilo tem baixa densidade demográfica, que é completamente diferente de ser desabitado. Bom, vamos ver como é que a gente se situou. Esse é um filme que mostra a nossa chegada lá, a nossa participação, simplesmente para os senhores terem uma ideia. Está aqui o nosso Almirante Moreira, que está ali sentado, que é o nosso presidente da academia, e nós fomos levados pela FAB até lá, aquela região. E quando nós chegamos lá, nós descobrimos 2 coisas importantes. Primeiro, que tem gente, como eu disse. Lá tem cidadão brasileiro e precisando de assistência médica. E segundo, que além daquele pessoal carente, o outro pessoal que está lá quem é? É o Exército Brasileiro, são as Forças Armadas. Sem as Forças Armadas não é possível. O médico, quando não é médico. Só que tanto o médico quanto os demais, a permanência deles não é todo mês completo, é só quinzenalmente. Então aquele claro do resto do mês, a necessidade toda é um pilotão que consegue. Bom, eu botou o depoimento daquela tenentinha lá, a nossa coleguinha lá de cara pintada, lá perdido na fronteira da Amazônia, que deu esse testemunho. O mais médico só vai lá de 15 em 15 dias. Não tem médico cubano que chegue lá naquela região. E se lá não tivesse essa coleguinha nossa ali, aquela tenentinha jovem, que saiu de uma grande capital, botou uma farda e foi para lá atender, aquele povo ia ficar morrendo à míngua sem assistência médica. A assistência médica no Amazonas, entendeu? Só é possível com a presença das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Bom, outra coisa que eu fui ver também lá no interior, e nós já sabíamos disso, é que só existem 2 tipos de servidor público que ficam presentes em qualquer lugar do Brasil. É militar e juiz. A magistratura está muito bem representada dentro do estado do Amazonas. Eu sou praticamente, em qualquer município, eu sou em qualquer comarca, eu sou pelo juiz. Aí a gente que não é tão brilhante, mas eu digo, a gente é burrinho esforçado, a gente fica olhando, observando, chega a alguma conclusão. Se tem médico, se tem militar, se tem juiz, o que diferencia o médico, o militar, o juiz, o militar do médico? Por que o médico não está? A resposta é fácil. Tanto o militar como o juiz, eles têm um negócio chamado carreira. O que não tem na medicina brasileira é uma carreira de médico. Um arremedo que seria uma carreira de médico, eu sou um dinossauro. Eu sou do último concurso público que houve para a contratação de médicos a nível federal, o SUS, que foi o concurso de 1982, e eu já estou aposentado. De lá para cá, simplesmente montaram um sistema e que esqueceram de colocar um dos elementos básicos do sistema, que é o recurso humano. Todo mundo fala em SUS, mas quando fala em SUS só fala em dinheiro, instalação física, logística, ninguém fala em pessoal.
Como é que você pode ter um SUS que não tem pessoal? Onde está o pessoal desse sistema? Então, a nossa proposta, eu já estou acabando meu tempo, e eu vou deixar isso aqui só com uma nota prévia, não vou cansar os senhores, mas o que a gente está propondo, e a conclusão do nosso estudo, é que se crie uma carreira de Estado. O que é uma carreira típica de Estado? É uma carreira que vai cumprir uma missão que é específica do Estado. Aí dirão, mas medicina não é típica de Estado, aqui medicina pode ser privada. Não confunda pode ser com é. O que diz a Constituição brasileira é que é dever do Estado promover a saúde. É dever constitucional do Estado, permitida a participação da atividade privada. A atividade privada é essencial. Inclusive, durante esse trabalho, eu fiz muita questão de defender o ponto de vista, porque sem ela também o Brasil não teria condição. Mas isso não é justificativo para o governo se omitir. O governo é responsável por prover assistência médica, porque a própria essência da iniciativa privada prevê o seguinte: o senhor abre o seu hospital quando o senhor quer, né? E fecha também quando o senhor quer. O governo não pode obrigar o senhor a manter o seu hospital, é isso? E eu posso contar com isso se eu tenho dever constitucional de ter uma assistência contínua? Não. A iniciativa privada é vital, ela deve ser estimulada. Porém, não pode ser justificativa para o governo se omitir de fazer o que ele tem que fazer por dever constitucional. Portanto, embora exista a previsão na Constituição de participação da iniciativa privada, o Estado tem que ter uma carreira de profissionais de saúde, não é só nem de médico, todos os profissionais de saúde, para ser a carreira permanente do SUS. Essa é a nossa proposta. Eu vou só dar uma nota prévia para os senhores, que já existe uma PEC que está sendo votada, está no Congresso. Na verdade, são duas PECs, mas essa é a mais importante, que é a PEC do meu colega de turma, tenho um orgulho, o senador Ronaldo Caiado, é meu colega de turma. Ele fez essa PEC de grande sensibilidade, porém nós, no estudo junto com a Associação Médica Brasileira, deixa eu só mostrar para os senhores aí, eu não estou falando só em meu nome, hoje eu já posso falar, em meu nome e da AMB, porque eu fui convocado oficialmente pela AMB para fazer parte de um grupo de estudo que fez uma proposta de lei complementar àquela PEC, porque é um perigo. Porque se votar a PEC e em seguida não tiver uma lei complementar, os nossos 5.565 prefeitos, cada um vai fazer a sua própria lei complementar e a gente de novo vai voltar para estaca zero. Então, nós achamos que fizemos um estudo, já está na Assembleia Legislativa, oferecemos a nossa bancada médica na Assembleia, o deputado Mandetta, uma série de outros deputados, que já estão com isso debaixo do braço, porque a primeira briga nossa é a aprovação da PEC do Ronaldo Caiado, criando a carreira de médico do Estado. E em seguida, imediatamente, antes que algum aventureiro lance mão, nós médicos já fizemos a nossa proposta do que seria a regulamentação. Essa regulamentação, esse estudo já chegou ao fim. Eu vou só dizer aos senhores que ele está à disposição de quem quiser consultar na página da Academia Brasileira de Medicina Militar. É só digitar no Google Academia Brasileira de Medicina Militar, vão dar o link para o site. Dentro do nosso site e no site da AMB também está lá. Esse estudo que é conclusivo, ele hoje tem a chancela da AMB e da Academia Brasileira de Medicina Militar e já está na mão dos nossos legisladores, porque sem isso, e esse é o grande erro, isso aqui só mostrando para os senhores, que normalmente eu mostro a diferença do que é profissão e carreira. Aqueles dois boizinhos ali, aquele cabeludo ali sou eu, entendeu? E aquele outro boizinho ali, vocês vão ver quem são. Mostrando que entre o início da vida há uma trajetória que termina assim. Isso é diferença de profissão e carreira. O boizinho aqui é o Ronaldo Caiado, entendeu? Mostrando que é completamente diferente de emprego, trabalho, bico, é carreira, princípio, meio, fim, com tudo que tem direito. Assistência à família, um sistema previdenciário, com todas as garantias, para que você possa ir para o interior
A gente vai para o interior como médico, porque a gente vai levando família, levando filho, tem todo um auxílio de mudança, ida, volta. Não é simplesmente achar que médico é mercenário para vou dar um salarinho, tipo fez no governo Fernando Henrique o Pitis, como fez agora o próprio Marmédico no governo da Dilma, achando que a gente vai para o interior porque vai ganhar mais dinheiro. Não. Entre outras coisas, só realmente, desculpe, eu já sei que eu estou passando do tempo, mas um detalhe importante, nesse estudo aí tem todas as garantias para o seu exercício profissional. Você não pode mandar ninguém para o interior sem ter um sistema de referência, contra-referência, uma evacuação garantida, acesso a insumos, em suma, é todo um background que faz a diferença entre poder ter médico no interior e não ter. Muito obrigado, desculpe aí ter passado isso. Muito bem, parabéns. Não agradecer finalmente, só brilhantar pela sua palestra. Como já não disse que ele desculpas, eu não tive o seu tempo, você já começou falando, eu tive tempo de apresentá-lo. Eu gostaria de apresentar, já dos finais, o almirante, que é ex-diretor do Centro Médico Assistencial da Marinha, ex-vice-diretor da Diretoria de Saúde da Marinha, doutor em Ciências Navais e membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. Também gostaria de apresentar os componentes da mesa. Eu sou o diretor científico da SOMEI, doutor Gaetano Fonte, me apresentei, doutor Hélio aqui à minha esquerda, cirurgião geral há tantos anos, brilhante cirurgião, o doutor Gilberto Passos, oftalmologista da SOMEI, daqui da Ilha Privado, Serviços Servidores, e doutor Benjamin Batista, também ex-pertencente à Subeduc, atual SOMERGE, e ex-chefe de serviço de dermatologia do Hospital Geral de Bom Sucesso. Então, além de sermos pesos pesados em peso, somos pesos pesados nas nossas atividades, junto com o doutor Edson. Olha, gostei muito da sua palestra. Quando você começou a falar em médicos cubanos, eu preparei umas 10 perguntas aqui para metralhar. Depois eu vi que o seu raciocínio foi exatamente mostrar que este não é uma solução. Era um cunho político só. Que não adianta nós pegarmos um profissional, seja ele médico, ou no caso é o médico, colocá-lo com um salário bonzinho lá na Conchichina, no prefeito vai fazer dele sair daqui a 4 anos, acabou. E cadê o médico? Cadê a família do médico? Para onde ele vai? Os filhos do médico? Então, realmente, eu sou totalmente favorável à carreira de Estado. Já fui há muitos anos atrás, quando pertencia ao serviço público, e agora eu comungo das suas ideias, da necessidade de uma carreira de Estado para tudo isso que o doutor Carlos Edson demonstrou. Agora eu gostaria de passar a palavra do Gilberto para que pudesse passar as perguntas. Na qualidade de moderador, quero repartir o bolo, mas eu vou ficar com a primeira fatia, me permita. Seguinte, trabalho no serviço público há 41 anos, sou do concurso do INAMPS de 76, ele também, ainda estou lá até hoje, e também. E depois teve outro concurso público em 82, estou na chefia dos servidores há 25 anos, 2 na qualidade de chefe de clínica, 27. Então conheço bem o serviço público. Primeira coisa, antes de eu relatar isso, quero dar ali meu presidente do consumo, Comissão de Saúde Suplementar, doutor Ramon, que é presidente da SOMERGE. A primeira briga do Conselho Regional de Medicina, do qual pertence há 8 anos, nossa briga maior era essa carreira de Estado. A gente briga por muita coisa, mas a primeira é essa. Essa é a maior injustiça com a medicina brasileira de todos os tempos. Segundo, vou lhe dar uma experiência. Hospital Federal Servidor do Estado. Hospital Federal... Foi de lá? Muito bem. E Hospital Federal da Posse. Mesmo concurso, em 82, qual você fez. Todos os que tiveram na posse no seu período de 82, através de um negócio complicado nesse país que chama política, migraram. A metade voltou para o servidor do Estado, que geralmente essa mais concurso, metade voltou e a posse ficou sem ninguém. Então, nossos colegas brasileiros não vão nem para longe, não. Estou falando aqui de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, que é aqui pertinho, através da política,
deixou Nova Iguaçu sequinho de oftalmologista, não tinha nada. E a metade voltou para o servidor do Estado. Cada um tinha seu padrinho na política e voltou para lá. Então, esse é um negócio crucial. A política tem que ser remodelada, etc. Não gosto de política, não mexo com política, mas a política intervém demais no Estado. Intervém demais e traz um grande mal à população, à saúde e tudo. Obrigado. Posso só acrescentar uma coisinha? O nosso estudo ele criou mecanismos de prevenção a esse tipo de problema. Então, existem regras dentro daquela normatização ali de remanejamento, de carreira. Criamos, através de índices como o IDSH, nós temos um ranking de municípios no Brasil. Então, durante a carreira, igualzinho existe uma carreira militar, você é obrigado a passar um determinado número de anos aqui para poder ir para cá, para poder ir para lá, entendeu? Exatamente, são critérios bastante definidos, sobre critérios objetivos que tiram qualquer possibilidade de interferência política nisso aí. Respeito os militares e respeito a justiça, que a justiça obriga o juiz lá para o mato e vai, não perde. Eu agora quero passar aos colegas da plateia as suas perguntas, por gentileza. Quem tem a primeira pergunta? Presidente da Salmerge, nosso colega do CRM, presidente da Consul. Almirante Edson, eu fiquei muito satisfeito de ouvi-lo. No início eu estava até um pouquinho preocupado com aquela questão só da Amazônia, lá mas depois eu vi que a sua linha de raciocínio tinha que ter um princípio para poder chegar a uma conclusão, que foi essa que nós acabamos de ouvir. Eu não poderia, como representante da entidade, do Conselho aqui do Rio, deixar de falar sobre isso. Realmente, Gilberto foi feliz. Hoje a nossa luta é realmente pela carreira de Estado. Isso é uma injustiça que se fez com a medicina mesmo, porque antes de qualquer coisa, nós precisamos ter qualidade no interior, nós precisamos interiorizar os nossos médicos e, lamentavelmente, as políticas foram quais? Foram através de um decreto onde estudantes de medicina, quando se formavam, eles eram obrigados a fazer novamente o serviço militar. Então, muitos dos companheiros que ficaram companheiros está fora de moda agora, né? Ficaram dentro da sua graduação, eram obrigados a ir para o interior nas condições ruins e deixando de fazer a sua qualificação. Eu pelo conselho, na época eu era secretário-geral, eu estimulei que entrassem na justiça. Esses estudantes, quase todos eles ganharam as ações na justiça para poder, vamos dizer assim, ter condições de fazer uma formação melhor. Porque isso, quando você queria na área da saúde botar dentistas para a interiorização, você não tinha vaga. Eu não sei se vocês conhecem. Continua mesmo. Isso mesmo. Então, por quê? Porque os dentistas ficavam nos grandes centros, mas médico ia lá realmente para a Amazônia. Alguns foram tirados até antes de embarcar no avião, 2 ou 3 dias antes, através daí, como você está falando, de influências políticas. Então, a minha palavra não é para fazer uma pergunta. Hoje eu tenho certeza que é bandeira do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, dos conselhos estaduais, todos eles, isso é o que nós queremos, porque, na verdade, a gente pensa não na nossa profissão só, nós pensamos realmente no Brasil, como a atenção à saúde representa um dos marcos para se poder transformar o Brasil numa nação de primeiro mundo e não ficar esmolando esmolas de situações como essa de mais médicos, que é um embuste. Isso realmente foi um programa eleitoreiro, independente da procedência dos médicos, e o principal motivo para a reprovação de todas as entidades médicas é a não formação, a provar que tem condições de exercer a medicina no país, e fugiram através do registro nos conselhos regionais. Nós não sabíamos aonde estavam esses médicos, e depois, com o passar do tempo, a gente acabou buscando onde eles estavam registrados, porque ao Conselho compete fiscalizar.
e a gente descobriu que a grande maioria estava nos grandes centros. Obrigado. São essas considerações e parabéns pela sua apresentação. Me permita só fazer uma... Posso? Bom, em primeiro lugar, dizer que realmente essa foi a nossa preocupação. Eu gostaria, e depois até se o Conselho quiser, a gente faz uma visita lá, tem grandes amigos lá no Conselho, assim, tudo meu contemporâneo de faculdade, Abdo, não sei se ainda está por lá, meu colega de turma. Bom, em suma, esse estudo aqui, ele não é um estudo, primeiro, feito por uma cabeça só, como eu disse, isso foi um colegiado. Ali está participando Federação Nacional de Médicos, vários sindicatos, Conselho Federal, Associação Médica Brasileira, Universidade, e a ideia é que tenha uma solução definitiva que é complexa. Ela nunca foi adotada porque ela provoca desdobra-se em várias ações trabalhistas, da área econômica, na área de infraestrutura, e isso é a solução. Não existe solução fácil e curta para problema complexo. Todo mundo sabe disso. E o problema é complexo. A gente estudou esse problema durante pelo menos uns 10 anos em Brasília. Era um estudo sério, era um estudo multidisciplinar, e, no entanto, deram um curto-circuito, até por um descuido nosso próprio mesmo, quando o Conselho Federal se pôs contra, sabe o quê? Exatamente essa questão da residência médica. Porque está previsto no estudo, entre outras coisas, a garantia do acesso à educação passando por essas fases, era garantido a residência médica, se tinha ponto em concurso para quem fosse para o interior, tudo isso está lá. E o CFM disse que dar ponto em concurso era inconstitucional, porque estava privilegiando o médico. Olha, morar e concluir 2 anos sem privilégio, realmente... Antes de eu passar a palavra ao presidente, a última pergunta, eu quero convocar os colegas que, quando tiver assembleia de médicos, participe, principalmente os jovens. Eu vou a todas as assembleias, eu vou a todas as reuniões da Consul. Ano passado teve 53, eu fui em 52 reuniões da Consul. Pelo amor de Deus, faltei uma. Pelo amor de Deus, participe, defenda a sua classe. A gente convoca, só vai a veiarada, a garotada não vai mesmo. Então, pelo amor de Deus, é maior número, vai nas nossas assembleias. Para finalizar a minha parte, como o último palestrante será o presidente da SOMEI, eu quero, antes de tudo, perguntante, obrigado, eu quero dar um certo elogio pessoal e observador ao Dr. Silvio Regala, nosso orientador e eterno presidente, Dr. Rômulo Brinanque, presidente, e em especial à comissão organizadora. Mas, acima de tudo, Mauro Alves, você planejou, você efetuou, você contou com colaboradores, você integrou as sociedades, os militares e etc. Deu um excelente congresso, as palestras que eu vi foram fantásticas. Parabéns a você, viu, pela organização como presidente desse congresso. Passo a palavra ao presidente da SOMEI para as suas considerações e perguntas. O tempo urge e é difícil. Bem, só pedir a palavra aqui rapidamente, porque vendo uma apresentação dessa, quando nós falamos assim da medicina, entenda-se também a todas as demais áreas da saúde, porque evidentemente que nós, como profissionais autônomos e que temos a atuação em todos os nossos pacientes, isso tudo, evidentemente que se levado a cada um dos conselhos, eu acho que a representatividade e a pressão seria cada vez maior. Esse é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de falar rapidamente alguns sabem, eu sou coronel bombeiro militar, médico, né? Fui para a reserva agora em fevereiro e faço parte hoje, o Moreira conhece bem, nós temos na Polícia Militar e Bombeiro Militar, nós temos a Associação Brasileira de Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares. Eu fui presidente da associação de 2004 a 2006. E nós temos também uma Academia Nacional de Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares do Brasil, a qual eu fui eleito presidente ano passado, estou na vigência do meu cargo como presidente da Academia Nacional de Saúde, e nós temos uma atuação frente a todas as corporações do Brasil, polícias militares e corpos de bombeiros. Viajo o Brasil todo em visitas a esses locais todos. E o que me chama a atenção, e que aqui eu faço a colocação, é que, infelizmente, apesar de nós estarmos lidando com a carreira de Estado para o médico civil, nas nossas entidades também está acontecendo um desmonte.
Vários estados, nós somos convocados para irmos aos estados, junto com as situações das diretorias de saúde, das polícias e bombeiros militares, de diversos estados, para que nós levemos um congresso, um encontro regional, para que as autoridades do estado, eles se conscientizem a respeito da necessidade da manutenção dos seus quadros de saúde. Porque o que está acontecendo em vários estados é a terceirização da saúde, na contratação do plano X, Y ou Z. E com isso não há um aumento e muito menos o fluxo de carreira militar do quadro de saúde, que, diga-se de passagem, é um grande empregador, e, diga-se de passagem, um grande pagador, porque eu, na reserva remunerada, em nenhum lugar privado ou público eu receberia na aposentadoria que eu recebo hoje, e tenho certeza que o nosso almirante, todos os brigadeiros, todo mundo que está aqui receberia. Então, vamos ter a próxima palestra sobre isso. Então, é verdadeiramente extremamente importante. Então, é uma sensibilização. Eu não sei, a próxima palestra vai estar falando sobre isso, mas a valorização dos corpos de saúde do Exército, Marinha, Aeronáutica, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, porque, como sendo grandes empregadores, também há demanda de atendimento lá na ponta, porque no Bombeiro do Rio de Janeiro nós temos policlínica em Itaperuna, nós temos em Nova Iguaçu, nós temos em outros lugares, mas ainda tem outros lugares que ficam na demanda, e a gente tem que terceirizar o serviço. Então, verdadeiramente, é assim, nós temos que ter serviço público mesmo. E eu me digo aqui, eu me gabo, eu fui diretor de saúde da Câmara dos Vereadores durante muito tempo, e o último concurso público, isso eu falo lá no CREMERG também, o último concurso público para médico e enfermeiro no Rio de Janeiro de bom padrão, eu era diretor de saúde e abri concurso. 5 médicos e 2 enfermeiros para cargo efetivo, não é para o AS, não é por nada, é para cargo efetivo, com salário de entrada de R$8 mil. Isso é que nós queremos, mas não é bico, é trabalhar. Porque quando eu vou nesses estados todos, a gente vê que às vezes tem colega que é tenente-coronel, que é major, e que ele quer trabalhar 10 horas, 20 horas, não porque eu sou médico, eu tenho dentista, eu como consultório, então não vai para lá. Porque se um comandante militar, se um comandante da polícia, um comandante da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, quem quer que seja, fica lá no quartel o tempo todo, nós também temos que dar o exemplo. Então vamos cumprir, mas temos remuneração digna para isso. Então era isso que eu queria contribuir aqui. Obrigado. A academia está junta, porque a nossa Academia de Medicina Militar, passa a palavra ao presidente. Ela está junto com o Bombeiro e a Polícia Militar. Exatamente. Muito bem. Queria pedir ao doutor Capela que passasse em mãos o diploma, o agradecimento pela sua presença e sua palestra. Doutor Carlos, eu estou passando às suas mãos um diploma no qual defende algo que eu ouço a falar quando eu entrei para o Estado e quando eu entrei para o NPS. E eu já estou aposentado depois de 35 anos, aposentado já há 14 anos. Então, eu com todo prazer eu lhe entrego o diploma de uma causa que o senhor defende e que eu estou esperando até hoje, mesmo aposentado. Muito obrigado.